Fala pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de 2025 e nada como mostrar a experiência de alguém que está tentando fazer alguma coisa já faz anos. Porque assim, a gente define metas. E aí tem algumas coisas que a gente define, mas uma coisa é definir, outra coisa é tirar do colo. E se você ver o vídeo de ontem, do dia 1 de 2025, você vai ver que eu compartilhei 5 passos para você começar aí 2025 pé direito. E nesse segundo vídeo, eu falei, tá, sobre o que eu vou fazer, porque assim, aqui no canal da Borelli Academy, qual o assunto que a gente trata? Gestão empresarial e marketing. Só que como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Então, existem alguns conteúdos que, querendo ou não, ajuda você a ter um pouquinho do sabor do que é a gestão na sua vida, como, por exemplo, definir metas. Uma vez que você define as metas, tá lindo lá no mural, nossa, fiz meu mural de sonhos, mas tira aquilo lá do papel. E aí você precisa transformar em projetos. E como aqui a casa do ferreiro no espeto ele é de ferro, eu estou compartilhando aqui então algo que eu estou planejando já, que eu coloquei nas minhas metas, que é ler a Bíblia 100%. Eu tenho, imagino que a Bíblia é um quebra-cabeça. No meu caso pessoal, eu tenho algumas pecinhas, mas eu não tenho o tabuleiro inteiro. E adivinho que volta como meta, vamos ler a Bíblia novamente. Só que é o seguinte, todo começo, ele tem muito mais energia. Só que é a constância que faz você alcançar as coisas. E aí, eu trouxe, inclusive, para minha gestão no tempo, né? E eu percebo que eu tenho que fazer isso diariamente, senão não vai virar hábito. Então, a leitura da Bíblia tem que ser diária. Porém, se eu começo do nada fazer uma coisa que eu não tenho familiaridade, as chances de eu desistir são maiores e as chances de não ter qualidade também são maiores. Então, no caso, eu decidi seguir com um guia, ou melhor, com um especialista. Mas, antes de falar sobre o especialista, que no meu caso eu escolhi seguir junto agora em 2025, eu quero dar uma dica rápida de que tudo aquilo que você quer tirar do colo começa pelo conhecimento de forma bem rasa. Então, por exemplo, aí eu estou dando meu exemplo neste caso, né? Se eu quero ler a Bíblia, eu posso vir aqui no Google ou no Chat GPT ou aonde for, mas digita exatamente aquela coisa assim, ó, por onde começar a ler a Bíblia? Essa pergunta pode ser que seja feita por diversas outras pessoas, porque muitas vezes a dúvida que nós temos, outras pessoas têm. E aí, certamente, isso aqui também já é um aprendizado, inclusive, para você que é especialista no assunto. Eu sou especialista em gestão empresarial e marketing. Mas existe alguém que é especialista em Bíblia, por exemplo. Então, a tendência é a gente buscar, e é o ideal a gente ir de encontro com essa pessoa. Mas se você não sabe o nome nem da empresa, nem alguém que seja referência, você vai de forma genérica. Isso aqui é o topo do funil, ou seja, eu faço uma pergunta e vamos ver o que vem. Só que agora, por exemplo, o Google, nesse caso, né? Ele usa IA, então a IA ela dá um resumo, sabe quando ela dá assim, ela dá um norte. Então essa informação que a gente faz aqui de pesquisa é interessante para você ter o quê? Eu preciso ter pelo menos um passo. E aí, olha que interessante, eu escrevi aqui, ó, por onde começar a ler a Bíblia? Aí ela já me deu aqui algumas respostas. Existem diversas formas de começar, dependendo do que você quer aprender e da sua realidade. Então, eles já estão considerando o texto de uma forma assim, olha, tem dores e tem remédios, né? Tem vários tipos de remédios, às vezes, para uma única dor. Eu quero começar pelo Antigo Testamento, ele dá um resumo. Eu quero começar pelos Evangelhos, dá um resumo. Vou começar pelos livros mais simples, dá um resumo. Escolher um assunto ou personagem específico. E olha aqui que interessante, ó. Uma dica útil é rezar antes de ler a Bíblia pedindo orientação a Deus. Então, a própria IA, ela já dá, muitas vezes aqui,
é Gemini, né, se eu não me engano, o resumo do resumo do resumo antes de dar referências, inclusive. E aí você pode explorar. Eu costumo dizer que esse tipo de acesso à informação é para você tirar a primeira barreira, que é o que? Eu fiz um passo. Só que no meu caso, eu já tinha um nome em mente, porque essa pessoa já veio o ano passado na minha lista. E aí eu decidi fazer isso aqui só para mostrar para você aqui no vídeo, mas eu fui direto no canal dele, que inclusive eu sigo e tinha colocado até para receber, canal no YouTube, né, todas as notificações, que é o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele é especialista na Bíblia. E ele não é só um especialista, ele é um estudioso. Ele vive isso. E atualmente eu tô aqui na cidade de Cosmópolis, e antes de eu ir embora de Cosmópolis, eu vou ir aqui em Engenheiro Coelho, que é do lado onde tem a UNASP, e a UNASP tem um museu da Bíblia, que inclusive o Rodrigo ele cuida. Olha só como as coisas estão conectadas. Então, já coloquei aqui como um item, conhecer o Museu da Bíblia, aqui em Engenheiro Coelho, na UNASP, que lá tem objetos da época da Bíblia, de toda a história da Bíblia, né? Não é da época da Bíblia. Então, eles têm vestígios, né, do cenário real. E ele coloca aqui arqueologia, porque para que ele possa entender da história, você tem que viver os ambientes. O Rodrigo, ele explica as coisas de uma forma que eu falo, meu Deus, tipo, isso é ser especialista. Só que, olha que interessante, eu vou muito do sentir, sabe? Então, hoje eu decidi retomar, eu falei, deixa eu fazer o meu planejamento. O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou já abrir aqui o canal no YouTube do Rodrigo, e assim, tem vários vídeos, né? Eu poderia ter começado por qualquer um. Eu sempre olho qual foi a última postagem. E aí tá aqui a questão da destruição de Sodoma e Gomorra com o Rodrigo, né? Um pedaço de Sodoma na minha casa. E aí eu falei, eu vou. Tem vários outros vídeos que me chamaria atenção, mas eu decidi, falei, não, eu vou ouvir atentamente este aqui. E aí eu comecei a ouvir. E neste vídeo, exatamente nesse vídeo, que do dia que eu tô gravando a quando ele gravou, fazem 2 dias. Neste vídeo ele fala sobre uma proposta de você seguir um cronograma para ler a Bíblia. Eles têm uma plataforma onde você assina e você mergulha nesse mundo. Só que, assim como é um SaaS, né? E eu tenho um SaaS, então compreendo um pouco sobre, mas o SaaS, ele é o seguinte, você assina e você vai tendo retroalimentação de vários... Meu Deus do céu. Então você começa a fazer o seguinte, beleza, aí eu assisti o vídeo, e do vídeo ele começa a trazer informações. Então, por exemplo, no próprio vídeo ele já falou, olha, eu tenho uma proposta para que vocês possam ler a Bíblia o ano inteiro. Então, o que eles estão fazendo? É assim, então, enquanto você está resolvendo algumas questões em nível pessoal, você também vai entendendo a estratégia, para quem é empreendedor, de que outros negócios estão fazendo. Então, olha o que ele está fazendo, ele está propondo para que a pessoa experimente vivenciar com eles aí a questão da plataforma. E aí eu fiz o meu cadastro aqui, porque primeiro vem de encontro com algo que eu quero. Então, olha que interessante, quando você está em busca de algo, as coisas vêm a seu encontro. Por mais simples que seja, a gente está falando aqui de um estudo, mas poderia ser de outras coisas. Então, prestar atenção na informação. Então, a plataforma, ela tem o quê? Conteúdos. E aí você pode, como agora, né? Vou começar a explorar aqui, ó. Comece por aqui. Então, perceba, até eles já deixaram de uma forma bem clara aqui por onde a pessoa vai começar. Então, no caso, eu já estava buscando o que é informação para me organizar e poder seguir. E quando você sabe que as pessoas estão em busca de algo, você se prepara para alimentar essas pessoas com a informação. Então, isso também é um aprendizado para os negócios. Então, no caso aqui, eu vou explorar um pouco mais. Tem agora um lugar onde fazer isso. Tem, vamos dizer assim, o mentor aqui para fazer isso. E isso facilita o que é a jornada. Então, uma das coisas para que você possa praticar
quando você quer tirar as coisas do colo, é ir por partes. Então, você pode ter feito, por exemplo, todo um levantamento de várias coisas que você quer executar, várias coisas que você quer alcançar. Analise o seguinte: eu sei que tem gente que, assim, são formas, né? É como a IA colocou aqui, tá? Por onde você quer começar? Porque tudo depende da sua realidade. Então, você pode ter feito um brainstorm de coisas que você quer alcançar esse ano, e às vezes você percebe assim, ó, tá tudo misturado, e para muita gente isso faz sentido. Aí a pessoa pega essas informações e transforma em algo visual. E aí ela tem o mural dos sonhos. E muitas vezes as informações estão lá espalhadas e tem gente que alcança seus objetivos, porque como ela está visualizando, significa que ela vai andar com essa informação na vida dela. Esse é um ponto. Só que aí existem pessoas, talvez um pouco como eu, que gostam de transformar o que é informação em projeto. E por que eu falo isso? Porque a gente ensina sobre isso. Porque muitas pessoas não tiram realmente do colo alguns objetivos e coisas pequenas. Então, para que você possa aumentar seu nível de realização, o que você deseja, você precisa trazer para sua rotina. E aí, transformar isso em projeto ajuda bastante. Claro, eu estou falando de forma sucinta, né, por cima, essa transformação em projeto requer uma habilidade, mas é basicamente você pegar aquilo e falar assim, olha, eu vou agora pesquisar sobre, e aí pode ser que você não conheça o Rodrigo e você iria conhecer nas pesquisas um exemplo, né? E aí você está em busca de informação para ter um norte. E aí você encontra alguém que, tipo, olha, essa pessoa, ela já incorpora aquelas informações. Então, ela é uma facilitadora daquela informação no mundo. E aí você fala, caramba, eu posso seguir meu caminho, ou eu posso seguir alguém que querendo ou não, traduz um pouco desse mundo para mim, é um facilitador, uma facilitadora. E aí, se você escolhe acompanhar até que você possa ter autonomia, isso ajuda muito. E isso pode ser em qualquer assunto. A gente está falando de Bíblia, mas pode ser de negócios, pode ser de algum ponto específico hoje na sua vida, só que essa busca parte de você. Então perceba que, olha, você vai em busca da informação. Só que uma vez que você coloca isso no seu planejamento, de alguma forma as coisas também vêm até você. E olha que interessante, e aproveitando o vídeo para compartilhar. Então eu encontrei o que eu nem esperava, na verdade eu estava em busca de algo, acabei encontrando outra coisa maravilhosa, né? Gostei aqui da proposta. E aí vem a gestão com isso daqui. Então tá, eu agora tenho um direcionamento. Como que eu vou tangibilizar isso daqui? Então eu fiz o meu cadastro. Para isso aqui ser real, eu preciso trazer para minha rotina. Então, como eu já tenho gestão no tempo, isso facilita demais, porque você vai trazer para os seus dias, que é o que eu vou começar a praticar a partir de agora, né? Então hoje eu dei um passo. Aí você fala, mas não vou dar outro passo, porque eu tenho outras ações aqui que eu tenho que executar. Amanhã já é mais um passo, e todo dia um passinho, um passinho. Só que o que eu tenho que fazer com isso daqui? Isso aqui tem que fazer parte da minha rotina. E eu tenho aqui, aí eu uso, por exemplo, a parte de favoritos aqui do Chrome, eu abri uma pasta com o termo autogestão, e aí eu vou salvar, inclusive, essa plataforma aqui em autogestão, porque tudo que é autogestão significa que eu vou praticar. Então, eu vou abrir uma pasta aqui, ó, leitura da Bíblia, porque é um ponto que eu quero tirar do colo, então tá aqui, leitura da Bíblia. E aí ele vem aqui no final, só que eu vou colocar ele em primeiro aqui. Então vai ser uma das primeiras coisas. Então assim, vai ser a primeira coisa que você vai fazer no seu dia? Não necessariamente, mas eu tenho que fazer hoje. Então, se porventura eu considero a leitura da Bíblia a parte de estudo, normalmente eu não coloco a parte de estudo no começo do dia, eu coloco algumas ações que são realmente assim operacionais, por,
por conta de ter outros clientes e tal. Então, muitas vezes são ações que envolvem, inclusive, tomar decisão do negócio, fornecedor, cliente. Então, eu deixo a operação como as ações principais e depois, na sequência, aí eu vou indo para a parte de estudos, pesquisas e tudo mais. Então, eu já encontrei um meu norte. Olha só, um movimento que eu fiz hoje, ou melhor, o movimento que eu fiz ontem me levou ao movimento de hoje, eu encontrei algo que, putz, perfeito. Mas olhe por trás, alguém está preocupado em deixar o caminho facilitado para você, que é o que no caso a gente faz para os nossos clientes. Só que isso aqui para a gente também é um aprendizado gigantesco, ou seja, eu estou tendo 2 aprendizados com um único movimento. É multiplicação aí do seu conhecimento, né? Então, esse aqui, e fora que ouvindo o vídeo, eu normalmente quando eu paro realmente para ouvir o vídeo, só que eu confesso que no meu caso, tá? Eu acelero um pouco o vídeo quando é muito tempo assim, porque eu tô treinando o meu ouvir também para vídeos mais longos, de eu acessar o conhecimento. Isso é bom por um lado e ruim de outro. Bom, porque você ganha tempo, ruim porque você pode perder alguma coisa. Mas eu fico só atenta nisso. E aí eu fico sempre com um papel onde eu vou anotando as informações e depois eu faço a gestão do conhecimento disso aqui que eu estou aprendendo na nossa gestão empresarial lá no Market Hunt. Por quê? Um vídeo desse, só nesse momento aqui que eu parei com o Rodrigo aqui, eu já entrei numa plataforma, fiz algumas pesquisas perante os assuntos que ele está falando, por exemplo, sítios arqueológicos em São Paulo, porque ele está falando sobre Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade queimada pelo fogo, e ele está explicando no vídeo por que isso aconteceu. Só que dessa explicação, aqui a gente já tem química e física. Por quê? Dentro da geologia, que é o estudo ali da Terra em si, e eu já trabalhei com um projeto onde tinha geólogos, então eu presenciei como é a parte de escavação, para fazer a análise da Terra. Então, existe um estudo que é feito perante as passagens da Bíblia para que se encontre evidências, porque tem gente que só lê, mas tem gente que vive aquilo que lê. E o Rodrigo, ele fica nesses 2 mundos, né? E aí ele traz exatamente esse conteúdo com maior profundidade. Aí você fala, agora... Não, gente, aqui, ó, é experiência, é a minha experiência que eu tô tendo. Eu não conheço o Rodrigo, não faço parte... eu não sou nem da religião lá da Unasp. Eu estudei no máximo que eu cheguei próximo da Unasp, acho que foram 6 meses na faculdade da Unasp, que ia fazer engenharia de produção, mas eu acabei desistindo da profissão, do curso em si, porque eu vi que estava indo por um caminho que não era o caminho que eu queria, e enfim. Mas eu tive a experiência por lá e é um lugar belíssimo, inclusive. Parece que você está em outro lugar no Brasil. Então, o primeiro ponto fui em busca de informação. Acessou a informação, você vai vir com uma carga maior de informação. Faz a gestão disso. E aí, muitas vezes, para você fazer a gestão disso, você pode ter um caderno, sabe? Onde você vai anotando. Então, tem coisa que você vai alcançar de primeira e tem coisa que você vai alcançar que era para você acessar. É o tipo de coisa que eu vejo assim e falo, caramba, parece que estava preparado para que eu pudesse vir. Só que se a gente olhar para o outro lado, as pessoas sempre estão em busca, e é uma época, né, das pessoas irem em busca de resolver várias coisas. Dentre as suas questões pessoais, empresariais, e é isso. Então, como tirar do colo as metas que você definiu? Primeiro, uma coisa de cada vez. Só que você pode avaliar todas as coisas. É tipo assim, faz um apanhado e avalia todas as coisas para que você não vai vendo um item por item, querendo realizar um item por item, e as coisas elas têm uma conexão. Então, às vezes você quer fazer numa questão organizada, mas por trás da organização existe o que a gente chama de nexialismo das coisas. Tem coisa que está interconectada. E quando você enxerga o todo, e aí você vai resolver uma parte, você percebe que ali naquela parte tem mais 3 partes conectadas com outras coisas. E esse nexialismo, ele é importante.
E isso só é possível quando você organiza as informações. Então, respondendo hoje, o vídeo de hoje é literalmente, e aqui mostrando na prática, o que eu estou fazendo para tirar do colo um assunto que, ó, vou dizer que tem uns 3 anos que está na minha lista. Eu já comecei e procrastinei, mas esse ano estou decidida porque aqui dentro eu quero saber da palavra. E a palavra, ela tem poder. É um livro muito antigo, não está no mundo à toa, e independente da sua religião, você precisa conhecer, pelo menos para falar assim, olha, eu conheço. Porque saber que algo existe sem ter se aprofundado, você não tem nem como falar sobre algo, né? E tem várias passagens dentro do que eu já li no tempo que eu venho lendo, que pra mim, é assim, querendo ou não, são chavinhas de destrave, sabe? Em algum momento você vai destravando as coisas. Então, só tem a ganhar. E no mundo que nós estamos hoje, se você não tiver a palavra com você, fica muito desafiante. Porque o que mais tem é Sodoma e Gomorra nos nossos dias. Então, esse vídeo aqui, ele veio certeiro, né? Porque ele está dizendo exatamente assim, olha, é fogo atrás de fogo. É fogo atrás de fogo. Ou você se queima, ou você que queima. Ou você vai estar com a água. Só mais um detalhe que eu achei maravilhoso aqui. Enquanto ele explicava, ele foi falando, por exemplo, das formações de rochas, né? Que deste único evento formou sal, formou quartzos. E aí ele estava falando que o quanto a temperatura para aquela situação acontecer ultrapassou, por exemplo, a temperatura da bomba atômica em Hiroshima. Então foi uma temperatura maior que a bomba de Hiroshima, a ponto de fazer as rochas derreterem e alguns minerais ali presentes se fundirem. É tipo, sabe o interior da Terra, onde tem o magma e tem a pressão da Terra? O diamante, por exemplo, ele vem dentro de uma jornada, desde o magma, a pressão da Terra, e ele vai subindo, né? Então o diamante, ele é puro, o diamante puro, porque ele vem realmente sendo, como posso dizer, ele vem sendo purificado na Terra, né? Ele vem sendo purificado. Só que alguns outros minerais não. Então, existem, por exemplo, alguns minerais, dependendo da temperatura, a pressão, eles não chegam a ser tão puros quanto um diamante, mas eles têm a classificação deles. É onde tem quartzos, onde tem outras pedras, várias pedras, tem muitas pedras, né? Aí tem que entender um pouco mais do reino mineral. Só que tudo isso são fusões. Então ele está explicando que esta ação que aconteceu, esse fato que aconteceu, gerou alguns tipos de minério por conta da pressão e da temperatura naquele evento. Então, se você só lê a passagem na Bíblia sobre aquilo, mas não entende o que está por trás daquilo, fica muito raso. Percebe? Então você pode, no meu ponto de vista, fazer menos coisas, focar em menos situações, porém se aprofundar mais, para que você possa ter maior conhecimento, primeiro para você e segundo para aquilo que você executa. Então, fica a dica hashtag. Eu já vou começar meus estudos aqui, mas o primeiro passo foi dado. Qual passo você vai dar com as suas metas? Vamos pensar assim, 1% que você possa fazer todos os dias, ao final de 365 dias, vai ser uma somatória de ações.